Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Rafael da Maramix, do Café Vovó Maria, e eu vou tentar responder com o que eu conheço sobre café a essa pergunta: o que é café bom? Gente, tem de tudo. Para você, dá uma pausa nesse vídeo e responde: o que é café bom segundo a sua percepção? Olha, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, o que eu mais ouço são respostas variadas que não respondem o que é o café bom. Por exemplo, as pessoas podem responder, é um café de uma região, por exemplo, é o café da Colômbia, é o café do Vietnã, é o café de Minas Gerais, não responde que é o café bom, está falando de uma região. A pessoa responde o método, né? O café da moca, é o café expresso. As pessoas respondem que é o pretinho. As pessoas respondem até que é o café fresquinho. E é bom mesmo o café fresquinho, não é mesmo? Mas existe uma teoria e é por isso que a gente vem trazer para vocês o que é a teoria, o que é um café bom na teoria, que existem os cafés bons de verdade e existe a percepção de bom, que é o que a gente está chamando aqui de prática. Você conhece um pé de café? Um pé de café é esse daqui. Ele é repleto de galinhos com frutinhas pequenininhas. Esse é um pé de café bem saudável, com muitos frutos e um pé praticamente maduro no ponto de colheita. Dando um zoom nesse galinho, olha só como são bonitinhas as plantas. Agora a primeira observação sobre onde a gente vai chegar no café bom. Você consegue contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de conjunto de grãos e cada um desses tem mais ou menos 1 ou 2 cafés pretinho, tem até um café verdinho lá no meio. Então, supondo que cada um tem 10, tem 50 cafés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cafés. Tem em torno aqui só de bater o olho de 10 a 15% de cafés que não estão saudáveis nesse galho. Começa por aí a te dar uma noção do que é café saudável, do que é café bom, do que não é café bom. Tá? A gente tem aqui um grão diferente, amarelinho, esse daqui, se não me engano, é um bourbon amarelo, e a mesma coisa, em meio a grãos maduros, esse amarelo já é maduro, tem os grãos verdinhos, que vão se juntar num bolo inteiro. Ele não dá um café assim tão sensacional, porque tá a fruta verde junto com a fruta madura, não é? Aqui a gente pode mostrar que a gente também tem esse contato com o café, a gente está sempre tentando entender um pouco mais desse mundo que é tão gostoso e tão complexo. Essa é a frutinha do café, pessoal. Tá? Nessa frutinha, ela é uma delícia, quando está madura, é como qualquer outra fruta madura e fresca, né? Muito gostosa, só que a gente aproveita para fazer a nossa bebida café, são as sementes que tem dentro dela. Esse grãozinho que você está vendo verde, quando você parte no meio ficam duas, né? Uma para cada lado, excesso moquinha, né? O grão moca, que é uma delícia, é uma anomalia, tem um grão só, né? E esse grãozinho verde, depois que ele torra, ele fica assim marronzinho, né? Então, cada grãozinho de café, cada frutinho de café faz apenas 2 grãozinhos. E um pé de café faz, em média, um pacote de 500 gramas por ano. Por isso, pare de desperdiçar café, a natureza agradece. Basicamente, existem 2 espécies mais consumidas de cafés no mundo, que é o café arábica e o café robusta ou conilon. Esse robusta tem 2 nomes, robusta ou conilon. Ambos tem no Brasil, arábica em maior volume. Na Maramix, utiliza só o grão arábica, por isso que é chamado de 100% arábica. E qual a diferença entre os dois? O arábica é um pouco mais leve. Para a gente comercialmente, a gente faz monoblend, ou seja, blend de uma única fazenda dentro do pacote. Para a gente é mais fácil comprar um único grão. Então, para a gente blendar, que chama pegar vários grãos, incluído o robusto ou a arábica, para a gente que é pequeno, que trabalha com café um pouco mais artesanal, para a gente seria comercialmente mais difícil de se trabalhar por conta de custo, mas as grandes indústrias normalmente misturam robusta e o arábica. O robusta, ele tem menos sabor, ele tem mais massa, ele tem quase o dobro da cafeína que o arábica, então tem essas principais diferenças. E o robusta, ele é uma planta que é mais vira-lata, que mora em qualquer lugar, então na altura, sem entrar na altura, né? E já o arábica, ele tem a altitude correta para ser plantado, então acaba que o robusta ele acaba sendo mais barato, por isso que ele é uma opção de blend para poder equilibrar os cafés arábica que são encontrados na natureza. Aqui embaixo tem algumas espécies do café arábica, são algumas plantas diferentes, essas são as principais que a gente cultiva aqui no Brasil.
Você viu lá atrás aquele galho bem bonito, com as frutinhas todas maduras, quase todas elas, um galho bem bonito, bem saudável. Mas na vida real você encontra muito desse tipo de galho, que tem poucas frutas maduras ou que ele não está tão bonito assim. E o que acontece? Esse café, quando dá a época da colheita, as pessoas precisam pagar as dívidas, as pessoas precisam colher e vender, se tiver quem compre. E tem quem compre. Muito comum encontrar, por exemplo, um bolo de café. Para onde que vai essa mão de café? Ela vai para o beneficiamento, para um processo de secagem. Mas você vê que aí no meio não tem só grãos saudáveis. Então, olha, grãos saudáveis dá um café mais saboroso, docinho, no ponto. Aqui no meio tem esses pretinhos que estão passados, tem os verdinhos que não amadureceram, mas ele vai para o mesmo bolo do beneficiamento. Rafael, dava para eu coletar um por um só o saudável? Dava, mas a quanto você ia conseguir vender essa saca de grão saudável, já que a sua colheita foi muito cara, já que foi muito demorada? E o produtor, algumas vezes, ele planta para dar a fruta saudável, mas não sai saudável como ele escolheu. E isso não tem a ver com a vontade do produtor, tem a ver com a resposta da natureza para o método cultivado. Nós estamos agora em 2021, por exemplo, a gente já está enxergando uma quantidade maior de cafés defeituosos, coxos, o que vai impactar, que já está impactando, na verdade, na percepção da quantidade de cafés que a gente vai ter o ano que vem. 2021 é um ano fraco de café, 30% dos cafés desse ano, 70% ano que vem, porque um pé saudável dá café uma vez a cada 2 anos e tem um ano que é melhor, um ano que dá menos café. Então o que a gente vai ter é um aumento de preços por conta da falta de qualidade, que tem ligação com a falta de chuvas no final de 2020. Depois que aquele café está seco e descascado, sobram os grãos, que aí eu estou no formato de fazer o café. Esses grãos ainda estão verdes, eles ainda não estão torrados. O que eu tenho aqui é uma amostra de como é vendido esse café no mercado. Então vocês percebem que aqui não é um bolo de grãos homogêneos. Dentro desse grão tem um que é mais clarinho, mais escuro, um mais pretinho, um que é só uma casquinha. Eu não consigo mostrar para vocês porque eu ainda não tenho a imagem do lado, eu estou vendo tudo aqui no meu computador agora, mas tem até pedaço de pau aqui dentro. Eu vou tentar jogar aqui no vídeo uma seta depois. Tá? Por exemplo, aqui é um corretor que vem para a gente e fala assim, olha, você quer comprar? Eu tenho aqui 1.500 sacas desse produto. Esse produto é uma amostra dessas 1.500 sacas. Cada saca tem 60 quilos, ou seja, isso daqui dá 90 mil quilos de café. E ele traz diversas características desse lote, dessa plantação. Por exemplo, tem lá o penúltimo antes de grão, está escrito PVA. O que é PVA? Preto, verde e ardido. Só de preto, verde e ardido são 23%, que são defeitos. Então, assim, esse café vem com defeito como todos vêm. Então, a gente começa a perceber daí também a qualidade do grão. Então, daquela colheita que o produtor não escolheu, por ele ia ser todos eles saudáveis, mas o que veio foi isso, então, ele está entregando esse café para a revenda. Foi tudo que ele colheu, ele está entregando isso para a revenda. Né? E quem compra? Quem compra faz o que quiser com o café. Ele pode simplesmente pegar, pô, se eu tenho 90 mil quilos, eu quero aproveitar os 20% melhores café. E ele pode separar o café por densidade, por peso, por tamanho. Né? Então ele pode pegar só o melhor café e separar, colocar de um lado e deixar o pior café do outro. Normalmente as empresas fazem isso. E aí o que ele faz? Ele faz o café puro de um lado e do outro fica o quê? Lixo? Não. Vira o café tradicional. Sabe aquele café da prateleira, da gôndola do supermercado? Então, eles são esse blend meio de cafés que não dá para aproveitar para fazer um grão, né, que é vendido como grão torrado. Então, ele deixa esse tanto de café defeituoso, a gente faz a moagem dele, a torra, a moagem e coloca no pacote para ser vendido. Então, a gente meio que separa só o saudável. Rafael, então quer dizer que o grão que a gente consome em pó do supermercado tem a cara desse grão que você está me mostrando que está todo esquisito? É isso aí mesmo. E que normalmente aquele que você compra o saco de grão, tá o grão bonito, tá esse grão, né, que tá todo separadinho. É exatamente isso.
Dá para falar que esse grão bonito, ele é 100% gostoso, que ele é zero defeitos? Não, não dá, porque a gente está falando só dos defeitos que a gente pode ver, mas pode ser que nesse grão, que ele está com a cara boa, ele ainda não tem um bom sabor. E por isso que é feito depois a etapa da degustação. Inclusive, aí os defeitos de cada produto, eles são arrumados blendando o produto, né, misturando um produto com o outro, para poder tirar acidez, aumentar sabor, né, aumentar corpo, por exemplo, daí vai misturando um grão com o outro. Então, normalmente, quem compra grão e faz blends, que são as grandes indústrias, eles conseguem equilibrar, entregar sempre o mesmo sabor para o cliente, porque ele compra cafés diferentes e começa a misturar entre eles para que o degustador consiga chegar na receita e mandar para a torra aquela receita, né, que ele provou ser a receita tradicional daquela empresa. Agora, um dos pontos mais importantes que influenciam no sabor do café é o tanto que ele é torrado. Eu estou mostrando aqui para vocês, tem duas setas aqui para baixo. A seta maior, ele traz uma região intensa de sabores, que tem acidez, aroma e corpo principalmente. Na coluna vertical, você consegue ver o grau de qualidade do sabor. O que está mais em cima, né, é o que ele está com um grau mais acentuado. No eixo horizontal, você tem aqui do mais claro até o mais escuro, tá? Onde o mais claro é menos torrado e o mais escuro é mais torrado. Então veja só, a região dos sabores está num café mais claro e a região do amargor ele está num café mais escuro. E o que a gente toma normalmente, o produto da gôndola, é um produto muito pretinho, não é? Por quê? Porque o grão foi torrado muito escuro. Para quê? Porque como os sabores na verdade eram muito mais defeitos do que sabores bons, é melhor eu torrar mais, que isso vai acrescentar amargor e reduzir sabores, já que os sabores são normalmente defeitos. Existem técnicas, tá, pessoal, de torra. Existe inclusive o sistema Agtron, que é um sistema padronizado a nível mundial de grau de torra. É um sistema composto com 8 graus. Aqui as letras são pequenininhas, mas quem quiser pode me pedir ou digita lá na internet, por exemplo. A gente tem a coluna que chama o estágio da torra, propriedades dos grãos, a perda de massa, porque quanto mais torra, mais leve ele fica, não é? Porque perde mais líquido. Aí tem temperatura, tem número Agtron e tem a aparência do grão. Então tudo isso existe um padrão. E a gente, quando a gente faz nosso café, por exemplo, Vovó Maria, a gente tenta seguir, né, essas cores para que a gente consiga entregar para o consumidor a experiência que a gente escolheu entregar, não é? Então, por exemplo, os cafés principais do mercado, eles estão entre o City e o Expresso. Tá? Então, assim, antes disso, ele é muito clarinho, é quase um chá, você não consegue nem reconhecer a propriedade de café nele, e depois do expresso, ele já começa a ser um café bem pretão, que é o que a gente mais gosta aqui no Brasil, nesses dois tipos, nesse French e no Italian. Eu vou contar para vocês um caso bem interessante, vai ser rapidinho, que é o case do café preto. Nós trabalhamos com máquinas de café e a gente já tem máquinas em diversos estados do Brasil e a gente coloca máquinas em empresas, lanchonete, etc. A gente colocou, né, 2 máquinas de café em uma das maiores empresas do Brasil, numa lanchonete. E nós começamos colocando um café gourmet. O nosso café gourmet, ele tem uma torra que aqui está com o nome de Full City. A gente, no linguajar, a gente chama aqui de torra média. Tá? No mais popular. Tá? Então a gente observou, esse é um excelente café, ele é um café peneirado, além de todas as seleções a gente peneira ele também. E a gente conseguiu, né, essa parceria, falou, a gente vai colocar o melhor café que a gente tem. É um café que é uma bebida mole, é um café assim, super saboroso para quem gosta de café. Ele não durou uma semana, porque se nossa, esse café parece chá, esse café parece chá. Então beleza, então vamos trocar, vamos tirar esse café e vamos colocar um café que é intermediário, vamos colocar um café que é uma torra um pouquinho acima. Daí a gente colocou que aqui a torra é chamada de Viena, né, que é um nível acima de torra. E a gente começou a colocar esse café, reclamaçãozinha aqui, outra ali, e a gente não queria tirar esse café porque a gente queria promover essa experiência para o consumidor. E olha, é um setor da empresa de altíssimo padrão, perto de salas de reunião, e a gente tinha assim uma expectativa que as pessoas fossem
admirar um café mais saboroso e menos amargo, né? Então a gente tentou, até que um dia eu pessoalmente estive lá para acompanhar o café da manhã, um movimento muito grande, para ter 2, 3 relatos de clientes que gostam de café de cápsula, de café um pouco mais intenso, para ouvir o que eles falavam desse café. E era assim: olha, eu sou um excelente bebedor de café e eu gosto de café assim, tenho todos os modelos de máquina em casa, etc. E o teu café parece água suja. Nos cafés que eu tenho em casa, ele não é assim, então o seu é que está errado. E daí a gente, beleza, então a gente vai respeitar a opinião do cliente, a gente tirou esse café e deixou o que a gente tem ali entre expresso e French, tá? A gente tem um café tradicional, que é mais torrado, que dá uma crema mais escura, tá? E que tem um amargor muito mais acentuado. Então, assim, você vai olhar ele mais pretinho, né? Então, mas o que ressalta dele é o amargor. Sabores, não tem. Né? Então a gente acabou atendendo à vontade do cliente. Isso é uma prova de que não tem classe social, de que não tem costume, não tem cápsula, não tem coador. Na verdade, as pessoas gostam mesmo do café pretinho. Então, esse é um ponto de que a qualidade, na teoria, nesse caso, estava no gourmet, sendo que a opção do consumidor foi o mais torrado. Então, por isso que a gente coloca teoria versus prática. A gente não fecha os olhos, a gente quer ser comercialmente ativo, por isso a gente mantém o pretinho no nosso mix de produtos, sabendo que a gente mantém porque é uma necessidade do consumidor, né? Tomar aquele café amarguinho. A gente está trazendo aqui para vocês entenderem um pouco de onde que ficam os nossos produtos. A gente tem, por exemplo, o nosso café em pó. Esses 3 são café em pó. O gourmet, ele tem uma torra bem mais clarinha, mas tem um sabor excelente. Aí a gente tem o nosso tradicional e o extra forte, que são puro café, já para uma linha mais pretinha de café. Porque vontade do consumidor. A gente trabalhou muito tempo nessas receitas até a gente falar assim, olha, até que enfim a gente conseguiu chegar. Porque a gente tem o feedback assim, esse aqui está um pouco aguado, esse aqui está um pouco demais, esse está de menos. Então a gente trabalhou um monte para chegar nesse grau de torra que satisfez o maior número, pelo menos que deixou de ter um pouco de, posso dizer, reclamação, porque tem a coisa do grau de torra. Isso é hábito, tá, pessoal? Cada um tem o seu hábito. Bom, eu queria só mostrar aqui uma foto para vocês. Então, quando você pega um café que é menos torrado, ele é mais clarinho, ele dá um café um pouco mais chá mesmo, né? Que tem, né, essa primeira percepção de aguado. Para quem não está preparado para tomar o café, a primeira tomada de café é um café aguado. Mas se você parar para analisar, é um café com gosto de café, né? E no padrão do café mais torrado, ele tem essa cor pretona, né? Bom, e então a gente aqui, resumindo, 98% das pessoas não conhecem cafés especiais. Essa é a percepção que eu tenho quando eu falo percentual, que é a minha percepção, o pessoal tem essa mania de colocar tudo em escala, tá? E daí para baixo são os cafés que têm praticamente mais amargor ou menos amargor, que você escolhe tomar com açúcar ou sem açúcar. Você tem essas opções. E não tem nada de errado com isso, tá bom, pessoal? A gente entende que pra gente o café é assim hoje, é consumido aqui no Brasil, porque a gente teve gerações atrás tomando café ruim, aprendendo a tomar café ruim, que é aquele resto de café que a gente viu, né? E isso foi passando de geração em geração. Eu tenho histórias, 1000 histórias para contar, uma aqui que eu lembrei. Então a gente, por exemplo, vai pegar café lá em Minas Gerais, e eu sou muito bem recebido lá por algumas pessoas, em uma dessas famílias que coloca a gente da casa dela para tomar café, ela faz uma garrafa de café, posso dizer de baixa qualidade, para a família inteira, e só o torrefador faz uma garrafa de café bom para ele, porque o resto da família inteira não toma aquele café bom, eles preferem o café de baixa qualidade porque é mais pretinho. Então, a gente respeita o gosto de todo mundo. Na prática, a gente que vende café, quem venderia mais? O café de mais baixa qualidade. E qual que é de maior qualidade? A gente venderia para uma pessoa, se fosse. Então, a gente tem um mercado que dá para crescer muito, né? E a gente está trabalhando para trazer todo aquele mercado do tradicional, aos poucos, entender o que é um café comercial, o que é um café comercial fino, aos poucos ir tirando, né, a coisa do amargor e incluindo uma coisa um pouco mais doce, tá? Para as pessoas terem a experiência de fato com café, que hoje a maioria das pessoas nunca nem tiveram a experiência com café de qualidade. Então, trazendo para vocês aqui o que é o nosso café, por exemplo. O nosso grão
a gente tem aqui, por exemplo, um grão. A gente, na verdade, tinha um grão aqui na tela já, mas não tem problema. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na escala de cima, eu estou vendo o computador, mas está aqui do lado. A escala de cima são todos os pós. A gente está, por exemplo, com o nosso café Vovó Maria, no tradicional ou extra forte, tá? A gente tem só um que serve para os dois. Depois, em outro vídeo, eu falo por quê. E a gente tem com qualidade superior, com café puro, só com grãozinhos, né? O nosso café o extra forte, o tradicional, né? Que tem uma qualidade maior. E tem o gourmet, que já é um café bebida mole, um café com uma qualidade que a gente sempre traz, uma qualidade de degustação para o consumidor. E embaixo nós temos os grãos, que a gente começa do tradicional, que é o mais torrado, depois o premium, que é o vermelhinho, que é menos torrado, e depois a gente tem o nosso gourmet, que ele é mais clarinho, torra média e uma qualidade bem legal. Já dá para você, né, começar a entrar no mercado de degustação de cafés através do nosso gourmet. Dá para você moer em casa também, se você quiser, uma ótima experiência. Depois me pergunte como, que eu tenho um vídeo para mandar para vocês. Então, basicamente, pessoal, abaixo de 75 pontos é bebida dura. É muito comum no mercado de café a gente falar bebida mole e bebida dura. Qual que é a diferença dos dois? Bebida dura é aquela que não vale a pena tentar fazer uma degustação, que é uma bebida que ele não tem propriedades saborosas, aromas. Ele é uma bebida que, como se fosse uma bebida de tanto defeito que cobre qualquer sensação de você tentar descobrir sabores. E tem as bebidas mole, que daí quanto mais pontuação você tiver, você consegue identificar mais sabores. Daí você começa, né, a ter aí a roda de sabor. Você pode tentar identificar, poxa, altitude, colheita, região, que só aí que entra de fato essas características do café em evidência. Abaixo de 80 pontos, pessoal, é praticamente impossível você querer fazer uma degustação desse nível. Você, né, consegue, num tradicional, é amargo ou não amargo, e a partir do superior sentir alguns sabores um pouquinho mais destacados. Tá legal? Então, eu acho que deu para explicar um pouquinho. Trazendo um pouquinho do nosso café, a gente tem, quando a pessoa fala, nossa, esse café é uma torra bem chocolate. Pode ser, esse aqui é um chocolate ao leite, né, uma torra média, né, para clara, né, e tem as suas características. A gente tem uma torra ao chocolate mais escura, né, que também é um marrom mais escuro, né, e a gente tem o nosso tradicional, que ele é tipo carvão, né, ele é pretão, é uma torra, né, como vocês viram, mais intensa, que é a preferência do consumidor. No café em pó, a gente tem mais uma vez o gourmet, o tradicional e o extra forte também com essas características. Então a gente já traz para o grão e para o pó, tá, essa variação de torra, porque isso dá uma variedade de opções para o consumidor, né, porque normalmente não está no sabor, está ligado no grau de torra. E nós temos os pós, que são de nível superior ao gourmet, que é o gourmet com uma possibilidade de degustação excelente. Já a nossa linha superior, que é tradicional e extra forte, com torras um pouco mais intensas, com puro café, tá? Mas que já inicia você no mundo do café, que já sai do tradicional, sai daquele monte de coisa para entrar só num puro grão. E por final, pessoal, que eu falei muito pouco dele, nós temos o tradicional café Vovó Maria. Todos aqueles que a gente falou até agora, a gente coloca eles na linha de trás do sítio, que são linha de café superior, o gourmet. Rafael, então quer dizer que o Vovó Maria é um café ruim? Pera lá, gente, café ruim não, né? Primeiro, que todo café em pó, você não sabe o que tem dentro. Então a gente costuma dizer que o que você não está vendo, você vai pelo sabor, né? Então a gente tem no café Vovó Maria, principalmente, um café mineiro. Pessoal, pode parecer que isso não tem diferença, mas o café mineiro, a gente pega aquele café que mais vende no supermercado de Minas Gerais e a gente chega naquela receita, tá? Então, quantas e quantas pessoas não falam pra gente, olha, eu gosto do café de Minas Gerais, eu gosto daquele café de Minas, e esse daqui é bem isso, é a receita de Minas Gerais. Quando a gente fala de pó de café, pessoal, realmente esse daqui está classificado como tradicional. Então pensa naquele tradicional que é igual ao da gôndola do supermercado, das grandes marcas do supermercado. O nosso é daquele jeito, só que com a nossa receita. E quer saber mais? O pó, em qualquer lugar que você toma, você não está vendo. Então a gente recomenda, se você quiser tomar café bom, você comece a pensar em comprar o grão.
tá? Porque o grão ele não tem o que esconder, né? O grão ele tá lá, que é só grão de café e você consegue tirar o sabor daquele grão. Então, só mais uma historinha para terminar o vídeo aqui, pessoal, sobre pó de café dentro das cápsulas de café. Então, quando você pede uma cápsula de café, o método de extração é sensacional, eu adoro o método de extração em cápsula. Só que o que tem dentro da cápsula é pó. Você sabe o que tem? Então, não tem, a não ser que você tenha uma análise microbiológica dentro da sua casa. Então, você, sabendo que tem pó e que as cápsulas mais vendidas são a Intensa, são a Extra Forte, você sabe que tem pó bem pretinho lá dentro. Você sabe a qualidade daquele café? Bom, você não sabe, você sabe que ele é extremamente torrado e que para ser um monte de torrado não precisa ser bom. Beleza? Beleza. Sempre tem aquele sabichão, não, quero um intenso, que sabe o nome de todas as cápsulas, tem preferência, ou seja, quando ele escolhe intenso, ele está escolhendo um café de amargor acentuado. Ele vai lá, pega a cápsula dele, pega o café expresso dele, ele toma o intenso que tem amargor acentuado? Normalmente não, ele vai lá e coloca adoçante, açúcar, ele faz um drinkzinho de onde a única característica daquela bebida, café intenso, é o amargor acentuado, ele tira com açúcar. Então acaba que ele vira um drinkzinho de café com açúcar. E olha, pessoal, eu podia passar o dia inteiro aqui falando de cafés, ou vários dias, mas eu preciso terminar esse vídeo, tá bom? E eu queria deixar o convite para vocês, que é o seguinte, todo mundo tem suas preferências no café, e elas são diferentes. Mas que existe o café bom. E eu quero convidar você, caso você queira, me procura aqui nas redes sociais onde você está me vendo e me pede, a gente tem um projetinho para você, para poder, ao longo do tempo, transformar de forma prazerosa, ou pelo menos adaptar para que você possa tomar o seu café pretinho quando você quer o pretinho, que eu tomo também o café pretinho, em algumas situações, por exemplo, de manhã eu prefiro um café pretinho, quando à tarde eu prefiro um café especial. Eu prefiro fazer experiências de café quando eu não preciso despertar, e o amargor não tem nada a ver com a cafeína, mas ele me desperta. Então, eu te convido mais uma vez, vem aqui, me pede um projetinho desse, vamos fazer junto, vamos aprender juntos uma estratégia que serve para você evoluir nos seus hábitos de tomar um bom café.